Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Nossa leitura de hoje, a gente vai entender como que essa pessoa estava em relação a vocês da última vez que vocês se falaram ou se encontraram, tá? Ou seja, a gente vai tentar entender o que ela estava pensando, sentindo ali no momento que vocês estavam se falando ou que vocês estavam frente a frente, tá ok? A gente tem dois grupos, o grupo número 1, o Elemental Wisdom, o 2, o Tarot Secret, ou o Tarot Secret, o Vidente da Luz, tá? E eu vou tirar uma cartinha dessas, uma para cada grupo, e escolham de acordo com a intuição de vocês, tá bom? Como essa pessoa estava em relação a vocês, tá? Da última vez que vocês se falaram ou se encontraram. Grupo número 1, grupo número 2. Vamos lá? A gente tem aqui o grupo número 1 com o Elemental Wisdom e o grupo número 2 com o Videntes da Luz, tá? Escolham de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1. Vocês escolheram essa cartinha aqui, ou o Tarot Elemental Wisdom. Essa carta, gente, é o Bardot, né? Essa carta fala sobre você estar num momento de transição, sabe? Nem lá, nem cá. Você provavelmente está preso, dividido entre duas opções, dois estágios, tá? Então vamos tentar entender aqui. Provavelmente essa pessoa estava se sentindo dividida ou estava sentindo sentimentos opostos ou pensando coisas opostas, tá? Vamos tentar entender melhor por que que essa cartinha do Bardot está aqui representando o grupo número 1. Como essa pessoa estava da última vez que vocês se falaram ou se encontraram, tá? Como ela estava em relação a vocês. 8 de ouros, 6 de copas. No fundo a gente tem a justiça, que aqui fala de equilíbrio, né? E eu vou colocar duas cartinhas do Lenormand também, tá? Vamos lá, foca, mentaliza. Por que que essa cartinha do Bardot está aqui? Representando como essa pessoa estava da última vez que vocês se falaram ou se encontraram. A bússola e o labirinto. E aqui no fundo a gente tem, ó, a árvore, tá? Ok. Ok, gente, pelas cartas que estão aqui, eu tenho a sensação de que essa pessoa que você mentalizou, da última vez que vocês se falaram ou se encontraram, tá? Ela estava perdida, né? Tentando encontrar uma resposta, tentando encontrar um caminho, tentando saber, entender o que fazer, sabe? Eu sinto que essa pessoa aqui, ela meio que, de duas uma, ou ela se sente perdida, né? Ainda por causa de algum fato, alguma coisa relacionada ao passado, ela não sabe o que fazer, ela não sabe qual caminho seguir, tá? Ou essa pessoa aqui, ela estava se sentindo perdida, e então quando vocês se falaram, essa pessoa meio que entendeu mais ou menos para onde ir, mas na verdade eu sinto que a maioria de vocês, essa pessoa podia estar perdida aí, sem saber exatamente o que fazer ou para onde ir, como se comportar, tá? Por causa de algum fato, alguma coisa aqui do passado dessa pessoa. Ela fica ali como se ela estivesse presa realmente num limbo, sabe? Numa situação aí que ela não sabe muito bem como lidar, ou como sair, ou como mover, como ir para frente. Eu sinto que essa pessoa aqui, ela quer progredir, ela quer caminhar, né, nessa situação de vocês, ela quer se esforçar, mas eu sinto como se essa pessoa que se sentisse perdida, sabe? E eu sinto que ela se sentir perdida tem a ver com alguma coisa do passado. Para outros de vocês, pode ser que essa pessoa já esteve muito tempo perdida no passado por causa de coisas, relacionamentos amorosos, tá? E ela finalmente pode estar se encontrando, né, de outras formas na vida dela, pode ser no trabalho, pode ser alguma outra coisa desse tipo. E é como se ela não quisesse se perder desse caminho de novo,
aqui por causa do amor, por causa de relacionamentos, tá? Então é como se ela estivesse tentando focar aqui no que ela tá progredindo, no que ela tá sabendo fazer e não tá querendo se sentir aqui meio que perdida de novo. Então eu sinto que de uma forma ou de outra o passado dessa pessoa que tava o passado de alguma forma estava pesando nessa situação de vocês. Se vocês têm um passado complicado, uma história difícil, tá? Essa pessoa nesse momento, né, que vocês se encontraram, se falaram, ela podia estar pensando assim: eu quero progredir, mas eu, eu tenho saudade, né? Eu lembro aqui do meu passado com essa pessoa, só que eu lembro com saudade, mas também lembro dos problemas. Eu lembro das dificuldades. É como se ela não quisesse se perder de novo, sabe? Ou como se ela não quisesse entrar numa complicação de novo, como se ela quisesse ir para frente, mas entendam que tem sempre um dilema, né, aqui nessa situação, tá? Tem aqui também ó, uma vontade de ser justa, ou de fazer as coisas de forma correta, de fazer uma escolha de maneira justa, que seja justa e equilibrada para todas as pessoas envolvidas nessa situação, tá? Eu sinto que essa pessoa aqui podia estar procurando, né, ou podia estar optando por uma estabilidade, é o que eu estava falando, eu tenho uma sensação como se essa pessoa tivesse nesse momento que vocês se encontraram, ela estava pensando que ela queria manter de uma certa forma a estabilidade que ela conseguiu ou se manter num caminho mais tranquilo, né? Que ela já pode vir andando nesse caminho há algum tempo, como eu falei, como se ela quisesse se afastar de se perder novamente, tá? Aqui e ainda assim querer fazer as coisas de forma correta e justa para você, sabe? A Carta da Justiça fala de um equilíbrio, né? Vamos entender melhor então, aqui. Como essa pessoa estava da última vez, em relação a vocês, da última vez que vocês se encontraram ou se falaram. Como essa pessoa estava em relação a você ou vocês, da última vez que vocês se encontraram ou se falaram. O Diabo. 5 de espadas, estrela, 2 de paus, 6 de espadas, uma pessoa dividida entre a esperança de um retorno, a esperança de uma reconciliação, a esperança de fazer dar certo, tá? E seguir em frente para águas que ela considera mais tranquilas, né? De alguma forma. Página de paus. Ó. Página de espadas. Cavaleiro. Deixa eu ver. Cavaleiro de copas. Ou rei de copas, perdão. Eremita. Imperatriz. 4 de copas. Rainha de espadas. No fundo a gente tem ó, o hierofante, né? Uma pessoa que buscando uma certa estabilidade, buscando crescer, uma pessoa buscando não cometer os mesmos erros do passado, sabe? Ó, uma pessoa querendo olhar para frente, para o futuro, expandir seus horizontes, tá? Eu sinto aqui, gente, que essa pessoa, né, como eu falei, ela estava nesse momento aí que vocês se encontraram, se falaram, ela estava dividida, sabe? Se sentindo em conflito entre a esperança aqui de uma reconciliação ou a esperança de fazer dar certo, esperança, né? Entre a esperança e o fato realmente ou tomar uma atitude para deixar para trás, sabe? Talvez para alguns de vocês ela estava esperando uma resposta sua sobre isso. Se você queria retomar, se você ainda tinha esperança, ou se você já tinha deixado a situação de vocês para trás, para alguns de vocês pode ser que você estava na posição de decidir e ela estava se sentindo deixada no limbo por você, né? Sem saber muito bem se vocês teriam um futuro juntos ou não, tá? Se vocês teriam uma nova chance ou não, se vocês teriam uma chance real ou não, tá? E eu sinto aqui que essa última conversa que vocês tiveram pode ter tido um clima bem pesado, né? Ou um clima difícil, sabe? Porque eu sinto que pode ter sido um momento em que ou
houve troca de palavras difíceis, ou decisões difíceis, ou ela meio que estava sentindo que depois daquilo ali talvez não fosse ter uma continuação, ou não sabia muito bem onde aquela conversa ia dar ou resultar. Então eu sinto que ela estava sentindo um clima meio pesado, tá? Para alguns de vocês pode ter tido inclusive uma discussão, né? Aqui nessa situação de vocês, tá? E eu sinto que essa pessoa ficou se sentindo muito mal se houve uma discussão, se houve troca de ofensas, se houve ali, porque eu sinto que essa pessoa gosta muito de você. Ó, o Rei de Copas, essa pessoa tava com esse sentimento ali, esse sentimento de gostar de você, tá? Mas ao mesmo tempo tem um 5 de espadas, né? Um conflito, uma pessoa que está negando esse sentimento, está lutando contra esse sentimento, ou pode ter sido, como eu falei, uma briga, então ela podia estar com raiva, ao mesmo tempo que gosta de você, sentindo raiva, né? Com a conversa que estava acontecendo, ou com aquele clima, aquela situação difícil, tá? Eu sinto aqui também, gente, que essa pessoa, né, eu acredito que tem, como eu falei, se foi você, se era você quem tinha que dar uma resposta para essa pessoa, né? Ela podia estar com medo aqui de você realmente estar indo embora, sabe? Dando um tchau, dando as costas para ela, como se você não tivesse mais interessado ou interessada, deixando a oportunidade passar. E eu sinto que essa pessoa, ao mesmo tempo que ela quer caminhar para águas mais tranquilas, né, na vida dela, ela tem medo de estar deixando uma oportunidade passar, sabe? Ou de vocês estarem perdendo uma oportunidade muito boa, entende? Então eu sinto, gente, aqui que no fundo essa conexão de vocês pode ser difícil, pode ser complicada, seja por causa de circunstâncias, seja por causa da dinâmica, seja pela forma que vocês se comunicam, seja por crenças limitantes, seja o que for. Eu sinto que é uma situação difícil, tá? É uma situação em que vocês têm que encontrar, se vocês quiserem ficar juntos, vocês têm que encontrar uma maneira de ficarem juntos. Vocês têm que encontrar ali um jeito, né, de se encontrar, sabe, no meio do caminho. E eu sinto que tava uma situação bem difícil aqui nessa conversa de vocês. Ó, essa pessoa, eu sinto que ou ela, um de vocês, né, tava muito de repente nem na defensiva, mas tentando ter razão, ou manter a razão, ou se mantendo ali de um jeito que, tipo, como se quisesse manter a pose, sabe? Ou você ou essa pessoa, sabe? Pode ter falado coisas duras ou verdades, assim, tipo, de uma maneira que acabou machucando, ou ela falou, ou você falou, mas enfim, aqui tem um sentimento, eu sinto um sentimento de frustração, de pesar, de cansaço, de exaustão emocional, no sentido de alguém que é assim, eu gosto, mas essa situação é muito difícil, talvez esteja na hora de eu mudar de rumo, sabe? Um novo caminho, encontrar um novo caminho que seja mais tranquilo, mais fácil, tá? Porque é como se essa situação toda já tivesse deixando essa pessoa exausta emocionalmente falando, e aposto que você também, tá? E não é falta de sentimento, tem sentimento aqui, mas também muito sentimento bom, né? O Rei de Copas, mas também tem sentimento, ó, Rainha perdão, Imperatriz, né? Que é você enxergar a pessoa como alguém que vale a pena, uma situação que tem potencial, que teria potencial, né? Dependendo das circunstâncias, você vê aquela pessoa como alguém que se você se esforçasse, tentasse fazer dar certo, as coisas poderiam progredir bastante, tá? Tem muito sentimento aqui, mas também tem sentimento ruim, sabe? Tem raiva, tem frustração, tem pode ter pessimismo, né? Pode ter aqui um cansaço, sabe? Um desânimo com as dificuldades, uma vontade de desistir realmente por ser tão difícil. Mas tem um sentimento, então aqui explica, né? Essa pessoa tá meio que se sentindo num limbo, sabe? De sentimentos, ou você também estava fazendo essa pessoa se sentir no limbo, né? Porque ela podia não saber o que esperar. Vamos ver o que mais. Como essa pessoa estava da última vez que vocês se viram ou vocês se falaram?
Três de espadas. Eu sinto aqui, gente, uma tristeza, sabe? Uma sensação de, pode ser a última vez que eu falo com essa pessoa, pode ser a última vez que a gente se vê. Tô tão cansada, sabe? Tipo, dessas situações, né? Ó, podia ser que realmente um dos dois estivesse indo embora, em termos de uma viagem, ou tivesse decidido a dar as costas, né? Focada em encerrar a situação, ou enfim. Mas eu sinto que tem aqui, ó, o 9 de espadas, né? Uma angústia, uma ansiedade, um sentimento de algum aperto no coração. Sentimento de perda, tá? Louco. E 8 de copas, tá vendo? Aqui tem, ó, tem altos e baixos, vocês estão vendo? Carta ruim, carta boa, carta ruim, carta boa, carta ruim. Sabe? Então eu sinto que essa pessoa tava realmente nesse, como eu falei, né? Nesse limbo aqui de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que ela gosta de você, que ela quer fazer as coisas darem certo, que ela quer se jogar, quer, sabe? Quer que tudo aconteça ali, ela também está exausta, o coração estava exausto, o coração partido, angustiada, ansiosa e pensando em ir embora. Então essa pessoa estava bem dividida aí dessa última vez que vocês se viram, que vocês se falaram, e que explica muito bem essa carta aqui, tá? Do Bardot, a carta de você estar perdido aqui num limbo, né? Você não sabe muito bem, você está preso entre o mundo dos vivos, dos mortos, né? Que é um meio que sentido dessa carta. Então você não sabe se vocês estão juntos ou estão separados, se vocês têm futuro ou não têm, se você não sabe se a outra pessoa está disposta a investir em você ou não, se você está disposta a investir nessa situação ou não. Então eu sinto que essa pessoa estava assim, tá? Nessa energia bem confusa, difícil, mas também de muito sofrimento, tá? Aqui. E é isso, gente, que eu vejo para vocês desse primeiro grupo. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco a perspectiva dessa pessoa. Inclusive, gente, me veio aqui para falar que eu sinto que para muitos de vocês essa pessoa pode até não ter dito muito, tá? Ela pode ter ficado calada, essa pessoa pode ter reagido, se foi uma conversa, né, em redes sociais, essa pessoa pode ter sido monossilábica, ou pessoalmente ela pode ter só ouvido e falado, tá ok, sabe? Eu sinto que ela pode nem ter reagido tanto assim, mas por causa da exaustão emocional, sabe? Quando você meio que se rende ao caminho mais fácil, você se rende, deixa ser porque você meio que, pelo menos naquele momento, você não tá com forças para reivindicar seus direitos, você não tá com força para lutar, você não tá com força para brigar, você não tá, você entende? Então eu sinto aqui que pode ter rolado a energia sim, tá? Me digam aí nos comentários se foi algo assim desse tipo, tá bom? E é isso, gente. Agora sim, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no meu canal. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra opção, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram essa cartinha aqui, ó, o castelo, tá? Essa carta, gente, me diz que essa pessoa provavelmente deu uma aparência diferente do que ela estava realmente sentindo, pensando, sabe? Essa carta do castelo fala sobre você aparentar, de repente estar bem, tá tudo ok, mas por dentro a questão é outra, completamente diferente. Normalmente retratam a tristeza, uma melancolia, sabe? Um sentimento assim de escassez, de abandono, de se sentir sozinho, sozinha, sabe? Então eu sinto que essa pessoa aqui, da última vez que vocês falaram ou se viram, né? Ela aparentou uma coisa completamente diferente do que ela estava sentindo ou pensando, tá? Vamos entender aqui melhor, tá? Vamos entender melhor por que que o castelo tá aqui para responder essa pergunta de como essa pessoa estava da última vez, em relação a vocês, da última vez que vocês falaram ou se viram, tá? Ó, a lua, que ali é a sombra, né? O ás de ouros. No fundo a gente tem a torre, tem saído bastante, né? A torre com 3 de copas. Eu sinto aqui, vou já falar, deixa eu tirar logo aqui, vou colocar 2 cartinhas do Lenormand também, como essa pessoa estava em relação a vocês da última vez que vocês falaram ou se encontraram, tá?
que o castelo está aqui respondendo essa pergunta? Como ela estava em relação a vocês? Ó, tem aqui a cigana e tem a raposa. No fundo, a gente tem o livro, né? Ó, mais uma vez, né? Essas duas cartas aqui, gente, me falam o seguinte. Pra mim tem um padrão, tá? Essa pessoa aqui, ó, da torre, né? Eu sinto como se ela estivesse se contendo, vocês estão vendo? Ó, guardando alguma coisa para si, mas você vê que a estrutura aqui, ela tá falha, né? Já tá frágil, já tá rachada, tá prestes a desmoronar, a cair, tá? E o livro, né, também fala de uma pessoa que podia estar escondendo um bocado de coisa. Você não sabe o que está se passando por dentro. Você não conseguiu dizer o que estava passando dentro dessa pessoa, ou realmente o que ela estava pensando, né? Como o pessoal não julga uma capa pelo livro, né? Ou um livro pela capa, perdão. Um livro pela capa, tá? Porque a capa pode dizer uma coisa e dentro ser outra completamente diferente. Eu sinto que foi exatamente isso daqui, né? Essa pessoa por dentro estava sentindo outra coisa totalmente diferente do que você estava vendo, tá? A gente, logicamente, vai já ver melhor, né? Mas aqui eu sinto que essa pessoa também podia estar, inclusive, escondendo algo de você, tá? Ou querendo esconder propositalmente, né? Essa carta da cigana, gente, porque esse Lenormand, ele tem duas ciganas, tá? Essa que normalmente eu vejo como sendo uma outra pessoa, uma terceira pessoa, tá? E a outra cigana eu vejo como vocês. Mas aqui eu vou considerar as duas possibilidades, como sendo você ou uma outra pessoa, uma terceira pessoa, tá? Então eu sinto aqui, gente, que essa pessoa aí que você mentalizou, ela podia estar escondendo alguma coisa de você, podia estar escondendo ali essa interação com você de outra pessoa, pode estar passando por maus momentos em relação a uma outra pessoa, pode estar tentando entender melhor os sentimentos dela em relação a você ou em relação a outra pessoa, sabe? Então eu sinto que pode ser tanto você quanto uma terceira pessoa, tá ok? Mas de fato essa pessoa estava ali meio confusa, meio tentando entender, de repente negando alguns sentimentos, escondendo alguns sentimentos de você, tá? Ou então negando os sentimentos que tem por você. Eu sinto que essa pessoa estava pelo menos confusa ali, né? E definitivamente se fechando, escondendo o que estava se passando por dentro, tá? Mas pode ter como motivo uma outra pessoa, ou então realmente aí você, né? Aqui, gente, ó, essa pessoa, que loucura. Essa pessoa aqui, mais uma vez, né? Eu sinto como se ela estivesse escondendo algo de você, estivesse desconfiada, estivesse tomando muito cuidado, muita cautela, sabe? Nesse contato, nessa conversa, nesse encontro com você, como se ela podia estar ou se escondendo de alguém ou escondendo algo de você, observando você, as suas reações, a sua interação com ela. Ou aqui, tá vendo como essa raposa olha para essa mulher? Podia ser que ela estivesse escondendo algo dessa terceira pessoa, se há uma terceira pessoa, né? Então tem aqui uma sensação de alguém que estava se sentindo desconfortável ou inseguro ou insegura com essa interação ou com esse encontro, né? Como se estivesse fazendo algo errado. E eu sinto que essa pessoa pode estar escondendo algo tanto de você quanto de uma terceira pessoa, sabe? Ou dela mesma, inclusive. Que loucura, que tem muito segredo nessa situação, tá? Mas essa pessoa aqui, definitivamente, ela vê um potencial nessa situação de vocês, tá? Ela vê um potencial para que essa situação de vocês cresça, que ela vire algo, ela vê, né? É como se, eu sinto como se essa raposa estivesse se escondendo aqui dessa pessoa, sabe? E como se ela estivesse indo cultivar aqui algo longe dessa outra pessoa, escondendo isso dessa pessoa. Engraçado. Para alguns de vocês isso pode fazer sentido, tá? Mas com essa torre aqui é como se essa pessoa estivesse já querendo se abrir, sabe? Querendo dizer o que realmente pensa, o que realmente sente, mas está se contendo, ela se conteve, né?
nessa conversa. Talvez ela quisesse interagir de uma maneira mais aberta, ou então talvez ela quisesse falar alguma coisa mais expressiva, ou fazer alguma coisa mais expressiva nesse último encontro de vocês, mas não fez porque se segurou, porque podiam estar observando vocês, porque, entendeu? Algo desse sentido. Vamos entender melhor aqui, tá? Como essa pessoa estava em relação a vocês da última vez que vocês se falaram ou se encontraram, tá? Como ela estava. Vamos entender melhor aqui. 6 de ouros, imperador, o sol, o carro, três de paus, sacerdotisa, ó, mais segredo, tá vendo? Imperatriz, olha só, imperatriz e imperador, tá? Uau, 2 de copas, 6 de espadas, três de espadas, 9 de ouros e 7 de paus. Exatamente. Aqui, julgamento, né? Página de ouros. Ó, gente, eu sinto aqui que nessa última interação, essa última conversa, o encontro que vocês tiveram com essa pessoa, tá? Ela pode... eu sinto aqui alguém que... Essa pessoa, como eu disse pra vocês, né? Ela queria se abrir, sabe? Essa pessoa queria se expressar mais, queria falar mais o que estava se passando na cabeça, o que ela estava sentindo, queria responder de forma mais recíproca, queria se comportar de forma mais recíproca em relação a você, tá? Essa pessoa, gente, aqui, ó, parece que vê aí vocês como um par realmente aqui, ó, ideal, tá? Tá vendo? Ó, a imperatriz, o imperador e o 2 de copas. Essa pessoa sente uma conexão muito forte, muito importante aqui com você, tá? Vocês provavelmente têm muitas coisas em comum, ou então ela sente que vocês têm coisas em comum, ela sabe que, eu sinto que tem uma certa reciprocidade aqui nos sentimentos dessa pessoa em relação a você, e ela sente que você sente o mesmo por ela, e eu sinto que essa pessoa que ela queria expressar melhor, seja por comportamento, seja por palavras, ela nessa última interação aí, ela queria expressar mais abertamente, tá? Ela queria abrir essa porta do castelo dela para você e deixar você entrar, vamos dizer assim. Mas eu sinto que por algum motivo ela não fez isso e acredito que, na verdade, ela pode ter se comportado o oposto, sabe? Meio que na defensiva, aqui é o 7 de paus. Como se estivesse na defensiva em relação a você, como se estivesse escondendo alguma coisa ou guardando, falando pouco, não tocando muito em você, não se aproximando muito de você, não, por exemplo, se foi uma conversa online, essa pessoa provavelmente não fez perguntas, ou então não deu muito pano para manga, sabe, para você continuar conversando com ela, entende? Quase como se essa pessoa tivesse interagido com você de um jeito como quem não se importa, tá? Mas na verdade, essa pessoa queria muito, mas ela podia estar sendo observada ou algo assim nesse sentido, estava se contendo por algum motivo, vocês que vão saber o porquê. Mas eu sinto que esse comportamento dela de tratar você assim ou de não agir da forma como ela queria, né, incomodou essa pessoa, tá? Ela estava se sentindo incomodada por não poder fazer o que ela queria, por não agir da forma como ela estava querendo agir em relação a você, sabe? E eu sinto que essa pessoa aqui é como se ela tivesse... Como que eu falo? Essa pessoa não tratou você... Eu sinto como se essa pessoa estivesse sendo observada de alguma forma, tá? Não sei se vocês se encontraram num lugar público ou num local onde vocês não devem interagir, por exemplo, no trabalho, ou enfim, não sei,
tá? Ou na presença de alguém que não pode saber que vocês têm alguma coisa, né? Tem alguma coisa aqui sobre estar sendo observado. Olha aqui, ó. Essa, tá vendo a pessoa de olhinho fechado, né? Eu sinto que essa pessoa quis passar despercebida de alguma forma, ou então aqui eu vejo sempre rosas como sentimentos, como se ela não quisesse enxergar o sentimento, mas também não quisesse que os outros enxergassem o sentimento dela, sabe? Em relação a você, que você não enxergasse. Eu tenho essa sensação de estar sendo observada e ter que esconder e se comportar de uma maneira que não queria se comportar, tá? Em relação a você, ele não queria tratar você. Vamos ver o que mais. Como essa pessoa estava da última vez, em relação a vocês, da última vez que vocês falaram, conversaram, como ela estava em relação a vocês naquele momento. Esperança. Oh, essa pessoa, gente, ela pode achar. Se ela acredita em alma gêmea, chama gêmea, seja o que for, tá? Essa pessoa que tem uma sensação, tem uma conexão muito espiritual com você. E é como se ela tivesse ainda uma certa esperança, né, nessa situação de vocês, ainda que seja uma esperança assim meio que utópica, né, que parece uma coisa impossível, distante de alguma maneira, essa pessoa tem esperança ainda de alguma coisa. Se vocês se viram em algum canto, se encontraram, é como se ela admirasse você à distância, sabe? Como se ela guardasse esse sentimento num lugar especial ali, tá? Mas, ó, tem aqui o 6 de pau. Essa pessoa, eu não sei, eu sinto como se ela tivesse fazendo uma performance para alguém ou para alguma coisa, alguma situação, né? Como se ela não. Sabe aquela expressão? É não sei o que para inglês ver, sabe? Tipo, você é só fachada, um comportamento de fachada, sabe? Mas eu sinto que essa pessoa assim queria conquistar você, quer conquistar você, ela gosta de você, tem essa conexão incrível com você, mas é como se ela agiu de uma maneira quase que como se fosse uma pessoa cheia de ego, não sei. Até ela pode ter sido um pouco rude com você, um pouco grossa, um pouco fria, não sei explicar. Ó, mas por dentro, muito sentimento, né, gente? Muito sentimento mesmo. Eu sinto que essa pessoa queria, né, expressar mais o que estava dentro dela, tá? Queria mesmo, mas não fez. Para alguns de vocês, essa pessoa realmente pode ser comprometida, né? Com alguém, vocês podem ter se esbarrado em algum canto, sabe? Essa terceira pessoa estava presente, ou alguém que conhecia essa terceira pessoa, ou então, se foi uma conversa online, a pessoa podia estar do lado, não sei. Mas tem alguma coisa aqui sobre um fingimento, né? Mas essa pessoa aqui, na realidade, ela vê em você, assim, realmente um potencial muito grande, ela sente uma conexão. Aqui, olha só, o 10 de copas. Que isso? Essa pessoa vê em você alguém que ela se sente conectada de um jeito que eu acho difícil ela se sentir conectada assim com outra pessoa, mesmo que ela tenha outra pessoa, tá? O mago, ó, tá vendo? O mago mais uma vez me dá uma sensação de segredo, sabe? De esconder, de fazer um truque, passar despercebido, conseguir sair de uma situação difícil fazendo mágica, sabe? Fingindo, escondendo. Ó, comunicação. Seis de copa. Eu sinto, gente, que ainda tô com a sensação de que essa pessoa pode ter agido assim, mas já pensando em se explicar depois, ou falar com você depois, ou entrar em contato, mandar uma mensagem, ajeitar as coisas, sabe? Ela já agiu assim pensando em consertar de alguma maneira essa situação entre vocês aí depois, sabe? Essa pessoa, para alguns de vocês, será que ela estava num trabalho? Ela tá tentando fazer as coisas darem certo de alguma forma, mas eu sinto que tem aqui algum tipo de truque, sabe? De truque, de esconde, de segredo, de ter que fazer as coisas darem certo de um jeito meio escondido. É algo assim.
Ó, e tem aqui a questão de esperar o momento certo, a hora certa para falar, para conversar, para colocar as cartas na mesa. Então, assim, por algum motivo, essa pessoa aqui se conteve. Talvez você nem imagine o motivo exato, tá? Mas teve aqui alguma coisa realmente sobre essa pessoa se conter, sobre ela não falar o que ela realmente estava pensando, o que ela realmente estava sentindo, fazendo parecer uma coisa, sendo que era outra completamente diferente. E ela se comportou assim em relação a você, já planejando alguma atitude mais na frente, ó, sabe? Uma desculpa, enfim, mas é como se ela precisasse esperar o momento certo para fazer isso. Mas essa pessoa aqui, eu sinto que ela agiu dessa forma já planejando um retorno, uma volta, um recomeço, entende? Muita loucura aqui, mas eu sinto isso. Vocês que vão saber, gente, me digam aí, tá? O que que pode ser isso aqui? Por que que essa pessoa teve que conter os sentimentos, pensamentos? Por que que ela não pôde demonstrar o que ela realmente estava pensando, o que ela realmente estava sentindo em relação a você? Tinha que passar despercebida? Ou que o sentimento, os movimentos dela em relação a você tinham que passar despercebidos? Ou então, por que que ela esconderia dessa forma de você agora, nesse momento, mesmo planejando um recomeço ou um retorno lá na frente? De quem ela estaria escondendo alguma coisa? Por quê? Qual seria a motivação disso, tá? Para alguns pode ser realmente ela tentando entender, né? Tudo isso, ou tentando entender se ela quer agir nisso, e por esse motivo ela escondeu tudo isso de você para que você não se iludisse, para que você não não criasse expectativas, se não há ninguém, né, uma terceira pessoa nessa situação, talvez você tenha alguém e ela estava com medo de ser descoberta. Tem aqui situações assim, nesse sentido, sabe? Me digam aí, por favor, até eu tô curiosa aqui sobre essa situação aqui que eu sinto que era bem. Deixa eu ver o que tá aqui por baixo, ó. Aqui o 3, tá vendo? Talvez tenha algum amigo, uma família que não podia ver, que não podia perceber nessa situação, mas de fato alguém aqui escondendo, ó. Olha só, gente, pra vocês verem como eu não tô maluca, né? Ó, o 3 de copas. Pode ter sido, pode ser que vocês tenham se encontrado num lugar público. Não sei. Aí aqui a pessoa se contendo, ó, escondendo as reais intenções, sentimentos. Olha só o 7 de espadas, tá vendo? Ó, uma pessoa com uma máscara, né? Enganar, ó, tá vendo? A pessoa escondendo alguma coisa, fingindo uma coisa que não é, tá? Aqui, ó, o diabo, tentação, né? Alguns de vocês realmente pode ser uma situação de triângulo ou um romance proibido aí de alguma forma, tá? E aqui, ó, verdade, tá vendo? Então, assim, eu sinto que essa pessoa queria muito, tá? Realmente, ó, só agir da maneira que quisesse, mas tinha aqui algum obstáculo, desafio, e não permitiu ela agir e fazer o que ela queria fazer da última vez que vocês se falaram, se encontraram, tá? Então me digam aí, porque, enfim, é isso. Eu sinto que vocês, a maioria de vocês vai saber por que que ela se comportou assim, tá bom? Mas aqui, gente, essa pessoa com essas cartas que saíram, muito sentimento, uma conexão incrível, reciprocidade, uma vontade de realmente, sabe, tipo, vomitar tudo que pensa, que sente, mas por algum motivo não fez. Então me digam aí, que eu quero saber. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra opção. Mas se ressoou, se você gostou, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!